Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de Fisiologia na UFMS, aqui no campus de Três Lagoas. E antes de começar, eu gostaria de agradecer, o convite aí, de toda a equipe que está envolvida nesse projeto, que eu particularmente acho fantástico. E é o segundo ano consecutivo em que eu tenho o privilégio de participar, em especial a professora Julie, que se movimenta bastante aí com esse projeto, e eu pensei, nossa, vou gravar o vídeo, eu falei, vou me maquiar, vou me arrumar e tudo mais, mas eu pensei o seguinte, eu acho que a melhor mensagem, não é só aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo, falar, qualquer um pode falar, mas a melhor mensagem é aquela que vem do coração, que a gente vive. Então, nada melhor, do que mostrar nesse momento, qual que é a minha realidade, Estou eu aqui com os cabelos molhados, dentro de um quarto, aprendendo, a passar qualquer tipo de informação, por meio de uma tela de computador, Todos os dias eu acordo, tomo meu café da manhã, aí eu cuido das minhas coisas, faço minha meditação e depois venho, sento aqui na frente desse computador, e começo a me reinventar a cada dia, por conta dessa situação que a gente está vivendo, essa situação de pandemia, onde todos nós, estamos precisando nos reinventar. Eu tenho muitos tiques, eu vou mexer no cabelo, vou, como se a câmera fosse um espelho, faz parte do processo de adaptação. Então essa é a realidade a qual eu venho tendo que me adaptar, aí desde março, onde a gente, nós professores estamos aí enfrentando o desafio de transferir conhecimento, usando ferramentas, como videoaulas e enfim, o ensino remoto. E por isso que eu quis mostrar como que é, A gente, quando está trabalhando normalmente, a gente se arruma todo e vai para o trabalho, Isso mudou para a gente e isso é um desafio, também para a nossa saúde emocional, A falta do contato humano, a pressão, o ter que se reinventar sempre, Isso mexe muito com a gente, E cá estou, Então, depois de uma certa enrolação, uma introdução aí, para falar um pouquinho sobre o tema que eu escolhi para falar com vocês, Eu sou fisiologista, com algumas outras especializações. Fisiologista é quem estuda aí o funcionamento do corpo humano, E a área que eu mais me especializei foi a da fisiologia cardiovascular, que é a área da fisiologia que estuda aí o funcionamento do nosso coração, e de todo todos os componentes que envolvem aí, O sistema cardiovascular não é só o coração, mas a gente foca bastante nele, até por conta de várias doenças que acometem esse sistema envolverem o coração, em si. Mas também temos doenças que envolvem outro componente, que são os vasos sanguíneos, e dentro dessas doenças aí, que a gente chama de doenças cardiovasculares, nós temos aí como destaque, que afeta grande parte da população aí, que é a hipertensão, ou a pressão alta. E nesse momento onde, eu falei bastante sobre eu ter que me reinventar, mas a verdade é que todos nós estamos precisando nos reinventar, O isolamento social, muitas regras, muito medo, muita pressão, faz com que muita coisa mude na nossa rotina, E isso afeta diretamente a saúde, dos
do nosso sistema cardiovascular, né? Visto que várias orientações, né, para quem tem algum tipo de doença cardiovascular, como a pressão arterial, né, elas precisam ser seguidas, e até para isso, né, a gente está tendo que se reinventar. Então, quando a gente vai lá no cardiologista, e ele passa aquelas orientações, né, para a gente sobre como cuidar do meu coração, como cuidar da minha pressão, isso inclui uma série de regras, regras e sugestões, né, que vão ajudar, além do tratamento em si, que não pode ser descartado, é claro, mas várias indicações, como evitar comer muito sal, como praticar algum tipo de atividade física, se alimentar bem, procurar um cardiologista, para fazer os seus exames de rotina. E tudo isso está diferente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Muita gente tem evitado, até por conta de ser grupo de risco, de fazer suas consultas de rotina, então às vezes começa a ter uma descompensação, um descontrole do meu quadro, ou eu não sei como é que ele está, porque o momento só saia se for extremamente necessário. E a nossa tendência se eu estou me sentindo bem hoje, por que eu vou me arriscar a ir ao médico? Isso é algo delicado, porque as doenças cardiovasculares, elas são muitas vezes silenciosas. Então, é importante ter essa consciência de que a gente precisa cuidar do nosso coração, a gente precisa cuidar da saúde do nosso sistema cardiovascular e ficar sempre atento, porque muitas vezes eu posso não estar sentindo nada agora, e de repente a minha pressão sobe pra caramba, ou então eu começo a sentir uma dor no peito, então é sempre bom eu manter, dentro do possível, e com os devidos cuidados que hoje são necessários, as minhas rotinas de cuidado, com o meu coração, como por exemplo, a prática de atividade física é algo que assim todo mundo está tendo que se reinventar nesse sentido. Se eu estou acostumada a fazer caminhada, eu preciso usar máscara, eu preciso ir num lugar que não tenha aglomeração, e tudo isso mexe muito com a gente. E dentro desse contexto aí do mexer muito com a gente, quando a gente vai no cardiologista, ele vai medir a nossa pressão, vai fazer o eletro, e vai fazer os nossos controles, ajustar ou não a nossa medicação, a nossa alimentação e tudo mais. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês, e que eu acho que dentro desse contexto de pandemia, é muito importante, a gente lembrar, é que o coração, ele não é só aquela bomba que bombeia sangue para o nosso organismo, O nosso coração, ele tem um significado simbólico, também relacionado a emoções, a sentimentos, Muitas vezes, quando eu tenho um sentimento ruim, eu sinto um aperto no peito, e não necessariamente aquilo é uma doença, estou tendo alguma coisa, estou tendo um infarto, no coração. Pode ser uma angústia que aperta o meu peito, E nesse período de isolamento e de mudança de hábitos, a nossa saúde mental e o nosso bem-estar emocional, ele vem sendo muito abalado. Não é fácil, pelo menos assim, falando de mim, eu sou uma pessoa movida a contato humano. E tem sido desafiador a prática desse isolamento social. Ou viver de pijama e não ter que me arrumar, e essa mudança de rotina. E isso afeta muito a minha saúde mental e emocional.
né? Então, dentro dessas recomendações, né, dentro do tema de cuidando do meu coração, né, eu queria falar um pouquinho para vocês aí, dentro desse contexto em que no médico, né, em si, ele não é abordado, né? Que é a relação, né, emoção, cuidado com o coração, né, emoção, coração, né? Eu quero deixar claro que tudo o que eu vou dizer aqui, tá, são visões que eu, Fernanda, tenho, né, sobre a vida e sobre isso. Então, não são verdades absolutas, são pontos de vista, mas que eu espero que de alguma forma, né, ajude alguns de vocês, se eu conseguir ajudar uma pessoa, né, a mudar, a abrir a mente nesse sentido, né, e se limitar, e se libertar de algumas crenças limitantes aí que a gente tem, eu vou ficar muito feliz, tá? Eu acredito muito, né, que existe uma íntima ligação entre a minha alma e o meu coração, né? Então, quando eu tô sentindo dor, e quando eu falo dessa dor, agora eu tô falando de dor emocional, né, eu preciso tratar, né? Não é do coração, né? Aquele aperto no peito, aquele desconforto, né? Por causa de algum sentimento ruim, né? Eu preciso começar a tratar a minha alma, né? Porque alma doente, coração doente, né? Por quê? Porque é o nosso pensamento que muitas vezes alimenta um monte de sentimentos negativos, né? Eu tenho uma linha de raciocínio que ela é assim, né? Que serve para a vida e para qualquer tipo, né, de sentimento, seja bom ou ruim, né? Mas como a gente está falando de cuidados, né? Eu tenho uma linha de raciocínio que é assim: pensamento, sentimento, ação. Né? Se eu penso em algo ruim, né, e eu alimento aquele pensamento, né, logo eu vou começar a sentir aquela coisa negativa, né? E se eu começar a alimentar aquele sentimento, né, a minha tendência é o quê? A agir, né, de alguma maneira, às vezes impulsiva, né, às vezes sem pensar, né, às vezes de alguma maneira disfuncional, movido por essa linha, né, que começou lá no meu pensamento, passou pelo meu sentimento, né, e quando eu falo de sentimento, eu tô falando de coração, né, e vai, né, para minha ação. E aí depois muitas vezes eu me arrependo, daquela minha atitude impulsiva, e aí eu começo a alimentar, né, aquele sentimento de autoaversão e de, né, aí o ciclo começa a piorar. Começou num pensamento, né, terminou numa ação, e depois eu me arrependo e começo a me chicotear por causa daquela minha atitude, e aquilo vai virando uma bola de neve, né, e a minha alma vai adoecendo dia a dia. Né? E quando a gente está em confinamento, isso é muito constante, né? E a gente precisa, né, trabalhar ou olhar, né, para isso com um pouco de cuidado, né, com atenção, eu diria. Né? Porque a gente acaba tendo muitas das atividades do nosso dia a dia, a gente não pode fazer mais, a gente tem mais tempo livre, né? Consequentemente, a gente acaba, né, tendo mais tempo para ficar pensando, alimentando, se preocupando, né? E o amanhã, como vai ser? Tem a questão de quem não está podendo trabalhar, né? E está com dificuldades no hoje, e aí já começa a projetar essas dificuldades para o amanhã, né? E vai virando aquele estado de ansiedade que vai adoecendo a alma e vai adoecendo o coração, né? Eu acredito, eu falo muito isso para os meus alunos e para as pessoas que convivem comigo no dia a dia, certo? Que eu acredito no amor, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente também está falando de coração, né? Amor, sentimento, coração. E a minha filosofia de vida hoje, né, é que não importa qual que é a pergunta, né, o amor é a resposta,
né? E quando eu penso em amor, né, e quando eu falo de amor, eu não estou falando daquele amor, né, romântico, né, aquele do relacionamento que a gente fala sexo afetivo, né? Eu estou falando do amor na sua origem, né, mais pura, né, e que começa pelo amor que eu tenho por mim mesma, né? Porque a verdade é que eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho, né? Então, se eu estou disposta a amar alguém, né, eu preciso me amar, né? Eu só dou aquilo que eu tenho, né? Então, o exercício de cultivar a autoestima, né, o auto-amor, né, ainda mais nesse período de pandemia e de isolamento, é extremamente desafiante, né? Porque eu não me arrumo, né? Eu tô comendo mais porcaria, eu tô comendo desregradamente, aí eu começo a engordar, aí eu já não gosto da minha aparência, né? E aí toda aquela base de autoestima e autoamor, ela vai minando dentro da gente e a minha alma vai adoecendo. Então, dentro desse contexto, né, olhar para você com amor, independente da circunstância, né, a tal da fé, né, da esperança, independente de religião, né, acreditar que isso é um momento e que isso vai passar, né, se cuidar, independente se eu vou sair ou não, né, mas sabe, cuidar da minha alimentação, né? Porque cuidando da minha alimentação, eu estou cuidando do meu corpo, né? Eu cuidando do meu corpo, eu fico satisfeita com ele, né? Logo, eu estou cuidando da minha alma e estou cuidando do meu coração, né? E tentar, né? Das maneiras que são possíveis hoje, né? Praticar esse amor, né? Porque uma vez que eu consigo me manter centrada no meu amor próprio, no amor que eu tenho por mim, né? Eu tô apta a doar amor, né? E o amor, eu acredito que é um sentimento que ele cresce à medida que eu compartilho, né? Eu mesma já tive uma visão muito errada sobre o amor, né? Que as pessoas precisam me amar, né? Para eu sentir o amor, alguém tem que me amar, né? E que o amor ele é grande quando eu exijo ou quando alguém me dá, né? E com o tempo eu venho aprendendo que não, né? Quanto mais eu dou amor, mais eu recebo amor. Não é um sentimento que eu consigo exigir, né? E isso faz muito bem para minha autoestima quando eu tenho a sensação, né, de que eu pratiquei o amor hoje, né? E isso tem sido uma constante nos meus dias. Porque isso tem alimentado a minha alma nesse período em que eu não posso ter contato físico com as pessoas, eu não posso abraçar as pessoas, muitas vezes eu não posso olhar nos olhos das pessoas, né? Mas isso não me impede de praticar o amor, né? De fazer uma ligação e falar eu te amo, né? De perguntar se está tudo bem com você, né? Você está precisando de alguma coisa? Quer desabafar? Vamos conversar. Né? A doação, né? Seja de que forma for, né? Seja com uma ligação, seja com, para quem não mora sozinho, né? Fazer um ato de amor para alguém, né? Para que no final do dia eu tenha aquela sensação, sabe, de paz e liberdade, né? De saber que eu fiz o meu melhor hoje, né? Eu fiz para mim e eu pratiquei a doação, logo eu fiquei melhor ainda, né? Então, dentro desse lance de cuidar da alma e de doação, né? Eu acredito muito em alguns princípios, né? E que vem mudando muito a minha vida, né? E eu acredito que pode ajudar, né? Todo mundo, porque eu vejo assim, né? Tudo depende da perspectiva que eu olho para determinado acontecimento ou para determinada situação. Vou citar como exemplo a pandemia para mim. Né? No começo, eu tive um sentimento de revolta absurdo, né? Ficar em casa, enclausurada, e comecei a ficar ansiosa, depois comecei a ficar deprimida, e eu só consegui ver coisas ruins, né? Eu vou ter que dar aula pelo computador e não vai ser a mesma coisa, né? Mas e as coisas positivas? Né? É uma oportunidade de eu me reinventar, é uma oportunidade de eu crescer,
né? É uma oportunidade de eu fazer coisas que com o meu dia a dia corrido eu não conseguia fazer muitas vezes, né? Então, tudo tem dois lados, né? E a gente tem uma certa tendência a olhar para os lados negativos, né? E nesse momento é crucial que a gente alimente, né, a perspectiva positiva das coisas, né? A situação é séria, exige cuidados, exige responsabilidade, né? Mas eu não posso ficar me martirizando e me punindo por algo que eu não tenho condição de controlar, né? E essa necessidade extrema de controle das situações e de que as coisas precisam ser do jeito que eu gosto, isso adoece minha alma demais, né? Porque a verdade é que eu não tenho controle, né, sobre os acontecimentos. Eu não tenho controle de quando a pandemia vai acabar, né? Eu não tenho controle de quando eu vou poder abraçar, né? Eu posso viver o meu hoje da melhor maneira que eu posso, né? E no meu hoje eu preciso abraçar virtualmente, eu preciso falar com vocês virtualmente. E isso não me impede de sentir gratidão, né? Como eu estava falando dos princípios, né, que eu acredito, né, dentro desse contexto, né, praticar a empatia, né, que é o ato de se colocar no lugar do outro. Poxa, muitas vezes eu acho que o meu mundo está acabando, mas, pensar, e quem perdeu um ente querido nessa situação? Se a minha alma está doente porque eu simplesmente estou tendo que abrir mão, né, das minhas atividades normais, ou muitas vezes dos meus lazeres, né, ou das minhas vontades próprias, imagine como está a alma de quem perdeu um ente querido, né? Então, quando eu consigo me colocar no lugar do outro, né, e praticar a empatia, eu consigo sentir gratidão pelo que eu tenho hoje, né? E o que eu tenho hoje? Né? Gratidão por poder acordar, por estar saudável, por estar aqui compartilhando algum tipo de experiência com vocês, né? E a gratidão, né, é um sentimento muito poderoso, né? Porque ela torna aquilo que a gente tem suficiente, né? Porque muitas vezes eu fico querendo buscar, né? Eu quero tudo que está do lado de fora, né? Eu acho que para eu ser feliz eu preciso de tal coisa, eu acho que para eu sentir paz eu preciso de tal coisa, e na verdade tudo está do lado de dentro, né? Tudo começa do lado de dentro, cuidando da minha alma, cuidando do meu coração, né? Outro princípio muito importante é a reciprocidade. Poxa, eu já estou limitada e impedida de ter contato humano com as pessoas, então quando eu tiver algo de bom que fazem para mim, né, eu vou retribuir, porque isso vai fazer eu me sentir bem comigo, né, no final do meu dia. O perdão, né, praticar o perdão. Por que é tão importante eu perdoar as pessoas? Não é por elas, né? É por mim, né? Porque carregar ressentimento é igual, né, você segurar uma pedra, né, uma brasa em chamas, esperando que o outro, né, sofra as consequências. Então, perdoar é se libertar, né? E liberdade é paz e saúde para a alma e para o coração, né? Outra coisa, se permitir, né? Se permitir viver experiências novas, né? Se eu não tinha o hábito de ler como lazer porque eu gostava de sair, hoje eu tenho a oportunidade de desenvolver um novo hábito, de me permitir, né, me conhecer mais, né, saber de outras coisas que eu gosto, que às vezes na correria do meu dia a dia, né, eu não consigo, tá, olhar para isso, né? Então, me permitir viver essas novas experiências e extrair o crescimento, né, dessa fase diferente, né, que eu estou tendo que viver, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, né? E como eu disse, isso é baseado nas minhas experiências pessoais, né? Muitas vezes eu acho que a minha paz, a minha felicidade, né, meu bem-estar, né, ele está relacionado, né, com as coisas extraordinárias, né? Então, quando acontecer isso, eu vou estar feliz. Quando eu conseguir isso, eu vou sentir paz. E, na verdade, a chave está na simplicidade, né?
Um exemplo disso é esse momento, né? Vocês só estão me vendo, né, pela câmera, mas eu queria que vocês pudessem sentir o quanto eu tô grata por estar fazendo o que eu tô fazendo agora, né? Um momento de doação, isso está cuidando da minha alma, isso está cuidando do meu coração, e é algo tão simples que não tem nada que me impeça de fazer, nem a pandemia, né? Que é olhar para o outro com amor, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, né? Vamos aproveitar esse momento, né, que é de reflexão, né? Que é de dor em alguns momentos, com certeza, né? Mas aproveitar esse momento, né, para se conhecer, né, para encontrar aí a paz interior, né, para se reinventar, para crescer com essa diversidade toda, né, para aprender coisas novas sobre a gente mesmo, né, a cuidar da nossa alma para que o nosso coração possa ficar bem, né? Cuidar da alma é cuidar do meu coração, né? E lembrar sempre, né? Existe um Deus, né? Como volto a dizer, independente de religião, cada um acredita à sua maneira, né? Mas existe um poder maior do que nós, que é capaz de fazer por nós o que nós não conseguimos fazer, e muitas vezes a gente fica brigando com essa necessidade de controle. Então, eu tenho praticado muito nesse momento, né, chega a ser um chavão já, né, mas que é o entrego para Deus, confio nele, aceito o que vem e agradeço pelo que vem, né, entrego, confio, aceito e agradeço, né. Gostaria de, mais uma vez, né, agradecer, né, a oportunidade, né, de compartilhar isso com vocês, né? É uma visão filosófica do cuidar do coração, né? Mas ela é tão importante quanto a prática do exercício físico, a alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis, né? Então, gente, vamos se amar, né? A gente precisa se amar porque nós somos seres únicos, né? Não existe ninguém igual a nós. E o que nos faz sensacionais e extremamente importantes é essa singularidade, né? O fato da gente ser único, né? E não esquecer, né, o quão é importante a gente cuidar da gente para que as pessoas que estão ao nosso redor, né, elas também possam ser cuidadas, né? Porque tem muita gente ao nosso redor que nos ama, que precisa da gente, né? E nesse momento, né, onde as emoções elas se confundem muito, né, é um momento em que atritos começam a acontecer também, né? E eu consigo, pelo menos em parte, dentro do que, né, eu consegui fazer no meu dia de hoje, e o amanhã para mim é uma incógnita, né? Eu tenho cada vez mais focado no dia de hoje, né? O que eu posso fazer hoje, né? Vai determinar o grau, né? E a paz em que eu vou conviver. Eu estou bem por dentro, isso reflete no exterior, né? O contrário não é verdade. Muitas vezes eu posso ter tudo do lado de fora, né? E tá uma bagunça por dentro. Meu coração tá quebrado, minha mente tá, né? Minha alma está adoecida, né? Então, lembre-se disso, né? Não importa qual a pergunta, né? O amor é sempre a resposta, né? E ele cresce à medida que eu compartilho, né? Desde que eu lembre que eu preciso cuidar de mim, eu preciso me dar amor e sentir amor por mim para que eu possa cuidar do coração e da alma de outras pessoas, tá? Um beijo para vocês, né? Muito obrigada, gratidão extrema por esse momento, né? E por esse privilégio de compartilhar alguma experiência, né? Seja profissional ou seja pessoal, né, num momento tão delicado como esse, tá bem? Forte beijo, muito obrigada.